Alex Pedrão, candidato a vice na chapa do PSOL, encabeçada por Niuly Campos, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bem-vindo aos nossos estúdios mais uma vez, professor. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes, toda a população, quem está nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais aqui também. Um prazer estar aqui com vocês. Satisfação toda nossa. Conta pra gente, quem é o Alex Pedrão, para relembrar aí a memória daqueles que de repente ainda não conhecem a sua história de militância aí no campo da esquerda? Bom, do ponto de vista pessoal, né, Narciso, o Alex Pedrão é um pai de família, né, trabalhador, sou professor universitário, né, já há 7 anos, né, que estou em sala de aula nas faculdades de Direito, atualmente trabalho numa instituição particular de ensino, né, e sou doutor em educação, né, sempre tive minha vida vinculada aos estudos, à educação, né, e hoje estou criando meus filhos, né, e levando a vida. E do ponto de vista político, né, aí eu acho que mais pessoas conhecem o Alex Pedrão, né, um militante, né, sempre fui ligado ao movimento do transporte, né? Muitas pessoas lembram do movimento Não Pago. Essa semana até mais um ônibus incendiou em Aracaju, né? Diziam que o movimento Não Pago era muito radical, né? Parece que até as empresas de transporte estão radicalizando aí também, né? E movimento de moradia, né? Nos últimos anos tenho atuado junto com a ocupação Centro Administrativo, que fica aqui próximo, né? No Veneza 2, né? Aqui na região do Capucho. Então, sou ligado à luta pelos direitos sociais, né, e tenho levado a minha vida nesse sentido. E na última eleição, em 2020, né, a população deve se recordar também, plena pandemia, né, no auge do bolsonarismo, né, nós fomos uma candidatura pelo PSOL que a gente virou a chave, né, foi a primeira vez que o PSOL elegeu seus mandatos, né, Linda Brasil a mais votada, Sônia Meire 8º lugar, né, então a gente tem uma trajetória aí de vida pessoal na educação e de militância ligada aos movimentos sociais, né, e ao PSOL também, as lutas sociais aqui na capital. Falando em movimento Não Paga, eu vou começar a nossa entrevista já por esse principal assunto, porque uma das pautas ou das propostas que está mais gerando polêmica é a que vocês e o PT têm encampado com nomes diferentes, mas com a mesma essência, que é a questão da tarifa zero. Como é que ela ocorreria? Qual seria a viabilidade dela, tendo em vista, digamos assim, esta formatação já feita da licitação atual em encaminhamento e a composição do consórcio metropolitano? Esse tema do transporte ele é muito sensível, né? E a gente conhece de perto, até porque peguei ônibus a vida inteira, né? Para ir para a escola, como trabalhador. Infelizmente, né? As pessoas, essa pergunta é boa, né? Da viabilidade, porque as pessoas pensam que é algo impossível. Parece que a gente está fazendo um projeto ideal, mas na verdade a tarifa zero ela já existe em uma série de cidades no Brasil, mais de uma centena de cidades. Há várias modalidades, a tarifa zero só para estudantes, a tarifa zero para categorias de trabalhadores, a tarifa zero a depender do horário, a partir das 9 horas. Cada cidade implementa de uma forma, né? Nós estamos discutindo ela, inclusive, com a possibilidade de criar uma empresa pública de transporte, que é o caso da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, né? Então, você tem as empresas e, ao mesmo tempo, você tem uma empresa pública, com concurso, por exemplo, para rodoviários, para trabalhadores, a manutenção, né? E aí nós tínhamos que fazer uma discussão do orçamento do município de Aracaju. Então, Aracaju disse que não tem dinheiro para implementar uma tarifa zero, mas recentemente a prefeitura enviou um projeto para a Câmara de Vereadores e os vereadores, em sua maioria, aprovaram, né? Não com o voto do PSOL, que foi o subsídio, né? Foram dados mais de 40 milhões para as empresas de transporte. E nós achamos lamentável isso porque as empresas hoje não respeitam os direitos sociais dos rodoviários, né? Os ônibus caindo aos pedaços, inclusive, como eu disse, né? Incendiou recentemente. Então, para que dar dinheiro às empresas em forma de subsídio dessa forma? Nós poderíamos, por exemplo, estar garantindo a tarifa zero para a população, né? Há outras formas também, como a cobrança de impostos, né? Para o grande empresariado, não para o pequeno empresário, pequeno comerciante, para esse não. Esse já tem muitas dificuldades, né? Mas para as grandes empresas, né? Então, como uma contrapartida social, né? Para que os trabalhadores pudessem ter a tarifa zero. Então, há várias formas de a gente discutir isso a partir do orçamento. O orçamento de Aracaju para o próximo ano, né? Está na casa dos 4 bilhões. Então, dinheiro tem para fazer, né? E várias cidades já implementaram. A cidade de Caucaia, no Ceará, que a gente tem utilizado como exemplo, é uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes. E é possível a tarifa zero em Caucaia, né, que é da região metropolitana lá de Fortaleza. Por que não é possível em Aracaju? Nós achamos que é possível sim. O problema, né, e ainda bem que está tendo uma licitação, né, porque a licitação é da Constituição de 88. Nós estamos em 2024, né? É um sistema de transporte que funciona a título precário, né? Do ponto de vista administrativo, eu considero inclusive que é ilegal o funcionamento das empresas aqui na cidade de Aracaju e na região metropolitana, né? Então, que bom que está acontecendo a licitação, mas para nós é insuficiente. Isso ainda não vai garantir, né, uma tarifa adequada, né, e transporte de qualidade. Nós precisamos avançar, né? Inicialmente, né, com certeza para os estudantes. E depois, né, com o avanço dentro de uma possível gestão e da discussão do orçamento, a gente poder ampliar, né, essa possibilidade. Então, nós achamos que é viável, sim, e mais que é necessário, né, para que a gente tenha, de fato, um transporte de qualidade aqui acessível à maioria da população. Então, no caso, seria
no primeiro ano do governo, tentar alinhar de que forma implementar e daí para frente a implementação. Isso, não dá para a gente também mudar da água para o vinho, da noite para o disso, seria iludir o eleitor, né? A gente precisa fazer um processo de transição, né? Então, inicialmente, né, já para a juventude, para os estudantes, e depois ampliando para as demais categorias de trabalhadores, que é o que ocorre em diversas cidades, né? Basta qualquer pessoa, né, como a gente diz no popular, dar um Google, né, que vai encontrar, né, as diversas fontes de financiamento, inclusive com a própria contribuição do governo federal também, a partir de um Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Há projetos de lei no Congresso Nacional, né, para criar um sistema metropolitano único, como é o SUS na saúde, criar um sistema de transporte único também para o setor de transporte, né, para a gente poder viabilizar essa proposta de forma concreta. Agora também o transporte ele vai além dos ônibus, né? Hoje não dá para você discutir mobilidade urbana sem falar nos trabalhadores de aplicativo, né, que precisam de mais direitos, precisam ser resguardados, sem falar nas ciclovias, nas ciclofaixas. Aracaju é uma cidade que tem muita movimentação de bicicletas, né, e nós precisamos olhar para o todo, né? A mobilidade urbana passa por tudo isso, passa por obras também, mas não apenas obras voltadas para os carros, como a gente vê a Hermes Fontes, né, que mal tem faixa de pedestres desde que foi inaugurada em alguns trechos, inclusive com alguns acidentes graves, né, principalmente naquela faixa do São Conrado, do Orlando Dantas. Então é preciso que a gente olhe a mobilidade como um todo, mas claro, o transporte coletivo, que é o transporte de massa, é o mais sensível, né, o que a gente tem priorizado nesse sentido. Tem se discutido muito nesta eleição o papel do vice ou dos vices, das vices, né? Como é que seria o papel de Alex Pedrão numa gestão Niuly Campos e PSOL? Eu acho bom a gente olhar para os vices, né? Depois da experiência do golpe, né, com a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, né, que foi de forma ardilosa ali dentro do próprio Planalto, né, a partir do seu vice Michel Temer, né? Acho bom acho que o Brasil entendeu esse recado, né? É importante a gente olhar a chapa como um todo. Às vezes você tem uma pessoa que está à frente, que tem um destaque, né? Mas a pessoa que está como vice parece que só foi uma peça que foi arrumada ali de última hora, né? Não é o meu caso, né? Justamente pela história, né? Pela apresentação que eu fiz aqui inicialmente. Mas, assim, do ponto de vista concreto da sua pergunta, Narciso, a nossa proposta é fazer uma gestão conjunta, né? Justamente superar essa ideia de vice decorativo, né? Então, a gente tem construído junto com a Niuly, né? Tem sido uma parceria importante desde o início da campanha, fazendo as caminhadas juntos, discutindo a coordenação de campanha de forma coletiva, né? E a ideia é que a gente amplie, né? Que não seja uma gestão focada apenas na prefeita, né? E no vice-prefeito, mas que seja de fato uma gestão democrática, participativa, popular, né? Ouvindo as pessoas, ouvindo a população trabalhadora, que é quem realmente importa, né? E a quem a gente deve colocar a prefeitura a serviço, né? Da população que hoje, infelizmente, né, está a serviço dos grandes contratos, dos grandes interesses e não a favor da maioria da população. Orçamento participativo, é viável a retomada dele? Na proposta do pessoal, como é que ele se implementaria? Com certeza, isso inclusive consta no nosso plano de governo, né? Sugiro a todo mundo que dê uma lida, né? Olhe os planos de governo das candidaturas e olhe o nosso também de Niuly e Alex para poder ter uma dimensão. O orçamento participativo ele já existiu, né, na década de 90, os anos 2000, e isso precisa ser retomado, né? Diferente, inclusive, dessa democracia de faz de conta. Por exemplo, né, a gente teve recentemente, no ano passado, audiências do plano diretor, mas eram audiências fictícias, né? A gente, inclusive, foi impedido de entrar aqui nessa região aqui do Bugio, do Capucho, né? A comunidade do centro administrativo sequer pôde entrar na audiência. Então, tem que ser participativo de verdade. A gente tem que fazer audiências nos bairros, mobilizar. Não pode ser aquela audiência apenas para passar um PowerPoint, um slide, com um monte de carro comissionado para bater palma no final e que nada vai sair dali, né? A gente precisa, de fato, ouvir as demandas. Então, às vezes a prefeitura está bem intencionada. Eu quero fazer uma praça aqui, mas, na verdade, a maior demanda da comunidade é um posto de saúde e uma creche, né? Então, o orçamento participativo ele parte desse sentido. Quem é que vai discutir o orçamento? Vai ser apenas a prefeitura e a Câmara de Vereadores? Isso é muito pouco. São poucas pessoas que vão discutir isso aí. Nós precisamos ampliar isso. Então, é possível, inclusive com a tecnologia que nós temos, né? A partir da experiência do governo federal agora, fazer consultas online, discutir isso por meio de aplicativos, receber propostas, mas principalmente presencialmente, garantindo assembleias populares, né? Garantindo assembleias nos bairros. Infelizmente, né, a nossa democracia ela anda tão questionada, né, que as pessoas não acreditam que isso é possível, né? Delegam a carta branca a um parlamentar, a um vereador, uma vereadora, a um prefeito e espera que seja eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da nossa gente. Eu acho que a gente não tem esse papel de médico, não, sabe? Só de cuidar. Eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas se envolvam, né? Nós, de forma coletiva, conjunta, é que vamos construir a cidade que nós queremos.
o Alexis, a Niuli não têm a intenção de saber tudo que Aracaju precisa, né, 100%. Nós temos uma noção, nós temos um programa construído, mas o principal é ouvir as pessoas e nós achamos que não só é viável, como é a única forma de você gerir, de fato, a prefeitura para a população, para os interesses da maioria trabalhadora. Estamos entrevistando Alexis Pedrão, candidato a vice na chapa do PSOL, encabeçada por Niuli Campos. Não adianta comparar, só na Saman Fiat tem oferta, tem vantagem, tem descontos. A única Fiat com DNA sergipano marcados por sua identidade forte e resiliente. Aqui você tem tudo para sair com o Fiat que mais combina com você. Saman Fiat, Siqueira Campos, Coroa do Meio e Itabaiana. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Você tem medo de dirigir? O CEST Senat te ajuda a superar isso e impulsionar sua carreira. Com o curso Perca o Medo de Dirigir, você vai ganhar a confiança ao volante. Instrutores qualificados de psicologia integrada garantem um aprendizado seguro e eficaz. Matrículas abertas, 2107-4900, 2107-4900 ou acesse @CEST Senat Sergipe. CEST Senat, cuidando de você e da sua segurança no trânsito. Cursos e serviços gratuitos para profissionais do transporte. Meu caro Alexis Pedrão, o pessoal tem uma administração no Brasil nesse momento muito questionada, que é a de Belém do Pará. E eu recordo que no nosso último debate, inclusive, essa gestão foi trazida à baila ali no enfrentamento com o candidato do Novo, o Zé Paulo. Na opinião do pessoal, na versão de vocês, o que está acontecendo em Belém e como conseguir convencer a população de que Aracaju não cairia na mesma situação? Essa é uma ótima questão, Narciso. Aliás, esse candidato é até difícil de considerar, né? O candidato disse que em Aracaju não tinha racismo, né? Ignora até a própria legislação, né? Que nós temos um Estatuto da Igualdade Racial, a lei de cotas, né? Então nós temos toda uma legislação justamente por conta, né? Fora os casos de violência, né? Que todo mundo lembra aqui o caso de duas mulheres negras dentro da Marisa, no calçadão da João Pessoa ali, né? No centro da cidade. Então há diversos casos de racismo em Aracaju. É até difícil considerar a palavra desse candidato. Mas em relação à administração de Belém, que é a questão, né? É preciso que a população entenda que quando a gente tem uma gestão que enfrenta os grandes interesses, né, isso também tem consequências. Então, muita gente não sabe, né, que em Belém nós enfrentamos o setor de licitação do lixo, né, da limpeza urbana, né, que é o caso como o transporte aqui, que nunca teve licitação. Então, o prefeito Edmilson Rodrigues foi o primeiro da história de Belém a fazer a licitação do lixo. E as empresas que estavam e perderam, né, esses contratos com a prefeitura, não gostaram e fizeram a ilegalidade. Todo mundo sabe que na legislação brasileira a greve é um direito dos trabalhadores, mas o lockdown, que seria uma greve do patronato, é proibido pela lei brasileira. E as empresas deixaram de recolher o lixo na cidade porque perderam a licitação para boicotar a gestão do Edmilson Rodrigues. É preciso que a população aracajuana entenda como aconteceu, como se procedeu a situação. E hoje nós já estamos com a licitação em curso, o lixo está sendo recolhido, né? E o Edmilson tem crescido nas pesquisas. Nós entendemos que muito provavelmente ele vai para o segundo turno, né? E tem chance de virar o jogo agora no segundo turno. Então, quando a gente enfrenta os grandes interesses, é claro que tem consequências. E nós estamos conseguindo provar, né? A gestão de Edmilson está conseguindo provar para a cidade de Belém que, na verdade, não foi um problema da gestão de má administração, mas foi um boicote de parte do grande empresariado local, justamente para que a gestão do PSOL não avançasse. E nós entendemos que é importante esclarecer isso para a população, né, para que ele entenda que não é um problema de má administração, né? E claro, isso tem um impacto, né? A população, quando acorda e vê o lixo na sua porta, já pensa logo que a culpa é do prefeito. E nós tivemos que fazer todo esse processo de provar, né, que as empresas fizeram um lockdown, né, um boicote proposital à gestão do PSOL para que ela ficasse mal avaliada. Mas eu acho que a gente não pode ir por aí, eu acho que a gente tem que ver o todo, né? E a gestão de Edmilson, ela tem crescido agora na campanha e muito provavelmente nós vamos ao segundo turno. Aliás, né, a grande referência hoje da esquerda no país é do PSOL, que é a candidatura de Boulos em São Paulo, né, que é a grande vitrine da campanha, que está enfrentando lá, né, o banditismo lá do Pablo Marçal, né, os bolsonaristas. Então, o PSOL tem importantes referências a nível de Brasil, né, e com certeza nós podemos trazer também uma boa gestão aqui na cidade de Aracaju. Agora, professor, com relação a Aracaju e a relação com o funcionalismo público, qual é a proposta de vocês? Olha, aí... primeiro, Narciso, assim, minha solidariedade aos servidores, né? São muitos anos de gestão Edivaldo Nogueira e os servidores, eles sequer são recebidos, né? Aracaju não paga o piso, né, dos professores, tem a questão dos aposentados e aposentadas também para incorporação de gratificação,
tem uma série de demandas da SMTT, da Guarda Municipal, né? É muito triste, né, como a prefeitura tem tratado o serviço público e, na verdade, até pelas suas coligações, pelas suas relações políticas, né, prefere fazer aliança com empresários que são empresários da terceirização, dos grandes contratos, né, que levam boa parte dos cofres da prefeitura. Então, nós temos com certeza que valorizar o serviço público, fazer concurso, né, para que o servidor ele tenha uma condição de prestar o melhor serviço para a população. Aliás, Edivaldo deveria agradecer muito aos servidores, né? Se não fossem os trabalhadores da saúde, servidores terceirizados na educação, na saúde, a prefeitura estaria muito mais mal avaliada, né? Porque eu tenho filhos na rede municipal, né? Tenho filhos em creche no município, meus filhos estudam na rede municipal, conheço de perto a educação, conheço de perto o serviço público, eu sou usuário, né, de serviço público em Aracaju. Então, se não fossem esses trabalhadores, nós estaríamos ainda pior. Então, todos dizem que vão valorizar. Você não vê nenhum candidato, vamos valorizar, vamos fazer concurso, né? O próprio Edivaldo falou isso e não cumpriu, né? Então, é importante que a gente observe também a prática, né, dos candidatos, das candidatas, e que a gente mexa no orçamento, porque só é possível fazer concurso público se a gente mexer no orçamento. Então, é preciso que a gente enfrente esses grandes contratos da terceirização, e isso é o que as demais candidaturas não dizem. Elas só dizem que vão fazer concurso público, mas não dizem como. É preciso que você acabe com esse grau de terceirização, não com os trabalhadores terceirizados, não tem problema nenhum com os trabalhadores terceirizados. São trabalhadores como qualquer outro e merecem os seus direitos. Mas no sentido de que eles possam, né, ter a chance de entrar na prefeitura por um vínculo que traga mais estabilidade e que, portanto, vai trazer uma melhor prestação de serviço à sociedade. Então, nós precisamos avançar com a mesa de negociação permanente, ouvindo os servidores, ampliando os concursos, mas para isso a gente precisa mexer no orçamento e tirar esses grandes contratos da terceirização, que inclusive depois acabam influenciando na política, né? Se está na empresa de fulano, de Beltrano, A ou B, inclusive para funcionar como curral eleitoral e etc. Né? Muitas pessoas têm receio de perder o emprego, o medo, justamente por conta da falta de estabilidade. Né? Tem gente que diz, eu não tenho como provar, Narciso, mas tem gente que diz que para entrar em empresa A ou B em Aracaju precisa de cartinha de indicação de vereador. É isso que a gente tem que acabar, que é uma política antiga de clientelismo, né? A gente quer o nosso serviço público de qualidade, né? E quer que as pessoas sejam bem atendidas. E para isso, a gente precisa valorizar os servidores. A gente que passou por uma pandemia, a gente sabe a importância, né, dos trabalhadores da saúde, do serviço público de qualidade. Aliás, né, o Nestor Piva, privatizado recentemente, pegou fogo. O Nestor Piva pegou fogo agora na gestão de Edivaldo. Então, essa coisa de que privatiza, que melhora, não é o que nós temos visto no transporte, não é o que nós temos visto no Nestor Piva, não é o que nós estamos acompanhando aqui na sociedade aracajuana. Então, valorizar o serviço público em primeiro lugar, com certeza, Narciso. Pessoal, durante esse processo de construção da candidatura, vocês tiveram um diálogo com o PT. Acabaram não chegando em um consenso. Hoje, as pesquisas mostram a candidatura do PT melhor posicionada que a candidatura do PSOL. Internamente, há algum arrependimento do não fechamento de um acordo? Vocês concordam com essas pesquisas e os números que elas apresentam? Qual é a posição de vocês? Essa é uma situação bem delicada e bem importante, Narciso. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, assim, que todo mundo está fazendo nas ruas. Por que o time de Lula saiu separado? Acho que essa é uma questão importante, né? Nós também somos do time de Lula, né? Se nós tivéssemos com o companheiro Lula no nosso programa eleitoral, com certeza nós também estaríamos melhores nas pesquisas, né? Não tenho a menor dúvida disso. Nós procuramos o PT, né? Nós não ficamos felizes com esse resultado. Quero dizer à população aqui que nós lamentamos muito para enfrentar esse retrocesso que está na campanha de Aracaju, bolsonaristas que querem, né, assumir o cofre da prefeitura. O Bolsonaro, né, vale lembrar a população sergipana, perdeu nos 75 municípios sergipanos, perdeu em Aracaju também. Né? E esse é o nosso principal enfrentamento, né? Enfrentamento a essa política do ódio, né? Essa política bolsonarista em Aracaju, ela não pode vencer. E para isso era melhor que o time de Lula estivesse unido. Mas isso não depende de nós apenas, né? Depende das direções partidárias, depende dos diálogos. E nós do PSOL, nós preferimos não... nós achamos que uma campanha à prefeitura majoritária, ela precisa ter pessoas que tenham uma história já de luta, uma participação. Não dá para chegar pessoas que acabaram de chegar na política e já ser candidato a prefeito, entendeu? Então nós achamos que o PSOL deveria estar unido com o PT, mas que o PT deveria vir junto com o PSOL como vice, né? Porque a Niúlia, ela já tem uma trajetória, foi candidata ao governo, eu fui candidato a prefeito em 2020, a gente tem uma trajetória nos movimentos sociais. E segundo, né, pelos números também, o PSOL é a esquerda que mais tem crescido.
Em Aracaju, em 2020, o pessoal teve a deputada, a vereadora Linda Brasil, mais votada, e em 2022, quando ela se elegeu para deputada estadual, nós fizemos a campanha da companheira Linda, ela foi a mais votada de novo em Aracaju, né? Então, o PSOL é a esquerda que mais vem crescendo, e o PT deveria considerar isso. Assim como fez gestos, né, está apoiando o Edmilson em Belém, está apoiando Boulos em São Paulo, na nossa opinião, o PT deveria apoiar o PSOL também aqui em Aracaju. Então, essa é a nossa opinião, né? E nós lamentamos muito que essa união, essa unidade não tenha acontecido, mas o nosso inimigo não é o PT, né? O nosso inimigo não é a candidatura da companheira Candice, né? Os nossos adversários prioritários nessa campanha, né? Enfrentar a atual gestão de Edivaldo, mas não para retroceder, né? Com as candidaturas bolsonaristas que estão se apresentando. É enfrentar a gestão de Edivaldo para que a gente possa avançar, né? Então, nós desejamos uma boa campanha, né? A companheirada do PT, mas nós achamos que o PSOL hoje tem o melhor projeto e o melhor perfil político para a cidade de Aracaju. Você nominaria, qual é, na opinião do pessoal, essas candidaturas bolsonaristas? Sim, com certeza. As duas primeiras, né, que estão aparecendo nas pesquisas, especialmente a candidata Emília, né, e a candidata Iandra, né? Emília gravou recentemente um vídeo com Bolsonaro, né? O cara que está inelegível, né, que roubou joias, que superfaturou vacinas na pandemia. As pessoas que perderam, né, entes queridos nas famílias, amigos, né? Todos nós passamos por aquele processo difícil. É o cara que fechou a Petrobras em Sergipe. Esse foi o governo Bolsonaro. Então é muito triste ver a Emília, uma candidata tão inteligente, uma mulher que tem uma história, né, ligada à política, estar junto com essa turma, a turma que acampou em frente ao 28BC. Todo mundo saía para trabalhar de manhã cedo e aquele povo fazendo desvio do cano da Deso e comendo picanha em frente ao quartel, porque não queriam aceitar a democracia, o resultado da eleição. E agora vem a outra, né, que foi criada lá em Pirambu, Japaratuba, acho que descobriu Aracaju um dia desses, né? O pai chamou para ser candidata e ela veio, tá todo mundo falando isso no meio da rua, né, que na verdade não vai ser ela, vai ser o pai, né? E o entorno dessas campanhas, né, são candidatos extremistas, né? Candidato que quer escola militar, né, dentro da... Uma pessoa dessa nunca pisou um pé numa creche. O que uma criança numa creche precisa, que o ensino... O município ele é responsável pelo ensino infantil, principalmente, né? A parte, né, os primeiros anos iniciais. Lugar de militar é no quartel, é na polícia, não é dentro da escola. O lugar da escola é de professor. Então, essas candidaturas, elas não representam os interesses dos aracajuanos. Representam o interesse das elites, né, e que querem se passar agora, né, como uma coisa popular, como uma coisa nova, né? Mas não tem nada de novo, né? E Andra responde a André Moura, todo mundo sabe. E Emília também já fez parte apoiou a gestão de João Alves, historicamente sempre foi ligado ao grupo de João Alves, que fez a pior gestão dos últimos 20 anos em Aracaju. Então, esse pessoal aí nós nominamos tranquilamente, além desse rapaz aí que é procurador, e eu acho que só veio passear na eleição e destilar ódio contra a mulher, destilar ódio contra as pessoas negras, que não tem nenhuma proposta, acha que está gerindo uma empresa, né? Esse rapaz aí do Novo, não me recordo nem o nome, mas é uma candidatura... O Zé Paulo, né? Mas é uma candidatura irrelevante, uma pena que seja tão agressiva contra a população, né? Mas essas candidaturas, sem dúvidas, elas não podem ser vencedoras aqui em Aracaju. Alto Padrão, empresa especializada em fachadas de vidro e esquadrias de alumínio de alta performance, associada à BNT e Associação Nacional de Fabricantes de Esquadria de Alumínio, o que garante aos seus clientes produtos seguros e de altíssima qualidade. Leve a Alto Padrão para a sua obra e fique tranquilo. Alto Padrão, o nome já diz tudo. Telefone de contato 999860986, 999860986. Imagine-se tomando café na varanda, com vista para o charmoso Central Garden, a maior e mais nova área planejada da construtora Celi. Essa é a vida no Arbo Residência, com ambientes integrados e suítes em todos os apartamentos. Você escolhe entre aconchegantes plantas de 2 ou 3 quartos. Como primeiro projeto vertical da região, o Arbo já apresenta alta valorização em apenas 3 meses de lançamento. É mais que um lar. É um investimento inteligente no seu futuro. Arbo Residência, onde a natureza e a vida urbana se encontram. Tá fácil, tá Banese Card, tá fácil, tá MovePay. Mude sua vida financeira com o Banese Card e a MovePay. Mais controle das compras e pagamentos rápidos e seguros. Acesse e saiba mais em movepay.com.br e banesecard.com.br. Magna Santana, sua pergunta, 7h50. 7h50. Obrigada, Narciso. Bom dia, candidata Alex. Meu questionamento, aliás, 2 questionamentos. Um, que a participação da Linda Brasil, eu tenho sentido muita falta. Houve um primeiro momento de dificuldade, né, de meio que estresse, não sei se a palavra estaria correta, onde a Linda tinha interesse em ser, né, candidata à prefeitura. Acabou não acontecendo, e isso parece que a coisa não desceu, não foi muito bem digerido. Isso já está melhor resolvido, isso foi
superada, ela vai estar participando da campanha. A gente tem sentido essa falta, que queira quer não, é uma figura que tem um peso, né? Até por parlamentar e pela sua história. E a outra já é mais administrativa. Qual é o projeto e a solução que vocês teriam para a solução ali daquela região do Centrão, né? Que é caótica em todos os sentidos, né? De mobilidade, daquela questão dos ambulantes, ocupação dos espaços, a solução ali. Alex, vocês têm para o José do Prado Franco, João Pessoa, todo aquele centrão ali, aquele miolo das proximidades da região do mercado. À vontade, professor. Obrigado, Magna, pela pergunta, né? Em relação à Linda Brasil, de fato, nós fizemos uma disputa interna. O PSOL é um partido democrático, né? Não tem nenhuma pessoa que mande no PSOL, é a militância que decide, né? Nós, inclusive, apoiamos a candidatura da Linda internamente, né? Mas a direção partidária, ao final, né, ao cabo, fez a escolha pela Niuly, né? E nós entendemos que é um projeto coletivo, né? Os balanços políticos, as avaliações, elas virão depois, né? O que estava certo, o que estava errado, não tem problema nenhum. Mas a Niuly, ela é tão preparada quanto a Linda Brasil, né? Inclusive, na nossa opinião, e não só apenas na nossa do PSOL, mas da população que acompanhou os debates, né? A Niuly foi o grande destaque dos debates que teve, inclusive no debate da FAM também, né? Colocando propostas, né? Projeto mesmo de cidade e se destacando como uma mulher trabalhadora, uma mulher negra, né? Que tem condições totais, né? De estar à frente da Prefeitura de Aracaju. E a Linda, ela está junto com a gente. Aliás, mandar um abraço para a deputada Linda, né? Melhor deputada hoje da Assembleia Legislativa, na nossa opinião, assim como a professora Sônia Meire, que, na nossa opinião, é a melhor vereadora hoje de Aracaju, né? Os mandatos do PSOL, eles são destaques na sociedade, né? E a Linda está com a gente desde o primeiro dia. Já fez pronunciamentos na Lese, já gravou diversos vídeos. Sexta-feira nós fizemos uma caminhada no calçadão, no centro da cidade, dialogando com a população. E a Linda estava na linha de frente, lá liderando junto com a gente, com seu megafone, como ela sempre esteve no centro da cidade. Então, a Linda, ela está junto com a gente na campanha. Aliás, não poderia ser diferente. Ela, como uma pessoa coletiva, uma pessoa de partido, de projeto, né, não tem vaidade pessoal, ela não se ausentaria nesse momento importante. E, claro, né, fazer a campanha junto com a Linda Brasil, quando o leque babadeiro dela passa, arrasta, né? Então, é uma outra qualidade. Então, eu fico muito feliz, muito tranquilo, né? A gente passou esse momento de conflito interno, né? E a população de Aracaju está acompanhando, né? Que a Linda está junto comigo, com a Niuly, para a gente poder fazer uma campanha forte, né? E fortalecer um projeto de cidade aqui para os trabalhadores e trabalhadoras em Aracaju. E em relação à administração do centro, né, esse é um grande gargalo, né, um grande problema, né, especialmente da pandemia para cá. Você passa hoje no centro, né, diversos prédios para alugar, o centro escuro, né, os comerciantes têm reclamado há muito tempo, né. Inclusive, estamos abertos para dialogar, viu, com a Associação dos Comerciantes. Pode convidar o pessoal para dialogar. No nosso programa, Magna, está lá a proposta de revitalização do centro e nós precisamos ter uma prioridade para isso, né? A Rua 24 Horas ali, a antiga Rua 24 Horas, né, que a gente conhece. É possível a gente fazer uma proposta não só de funcionamento para o comércio, que inclua os ambulantes também. Nós não queremos excluir os ambulantes, nós achamos que os ambulantes são importantes também, né, para o funcionamento da economia na cidade. Mas que a gente faça isso de forma coordenada, junto com esses setores aí no centro, né? E que a gente faça isso a partir da iniciativa do setor público. A gente vê hoje uma ideia, né, de fazer alianças com o setor privado para revitalizar o centro, mas até hoje não deu certo. É preciso que a prefeitura assuma a frente disso e que a gente possa vincular isso também a um projeto de turismo, né? Quem sabe a gente fazendo também atividades culturais, né? Resgatando essa parte da noite também, não apenas do comércio, das vendas pela manhã, mas a gente também resgatando o centro a partir da noite, de ser um lugar agradável, né? Que não seja só uma coisa no Natal, como a prefeitura tem tentado fazer, né? Ou em uma época específica do ano, que seja algo permanente, como a gente vê em outras cidades, né? Que o centro ele tem um funcionamento, né, e uma vida noturna que favorece, né, a geração a partir do turismo e a geração de emprego, de renda. Então é possível que a gente faça isso e no nosso plano de governo está lá a revitalização do centro de Aracaju. Na visão do PSOL, quais são as principais ações que deveriam ser tomadas ao assumir a gestão e a avaliação da gestão Edivaldo Nogueira? Olha, as principais questões têm a ver com os direitos sociais, Narciso. A gente falou aí do transporte, falei rapidamente da saúde, né? Mas eu poderia falar aqui, por exemplo, da moradia.
Se nós não temos um CEP... Aliás, me permita, Pois não. o pessoal que tem um tempo curto no horário eleitoral tem tido uma capacidade de síntese bastante interessante. E percebi que os primeiros programas foi dedicado a essa temática da moradia. Exatamente, né? Exatamente. Nós temos uma militância, né, que está hoje morando nas ocupações, que mora em barracos, né? Que tem uma situação de vida muito difícil. E nós precisamos priorizar isso, porque a pessoa, quando não tem um CEP, Narciso, até para você chegar no posto de saúde, para matricular uma criança na creche, você vai ser requerido lá no momento vai ser um comprovante de residência. Se você está morando numa ocupação urbana, num barraco, fica até difícil você ter acesso a outros direitos. Então, a moradia, ela é um direito que dá acesso a outros direitos, né? Então, isso é urgente, né? Tem muita gente sem casa e tem muita casa fechada aí, né? Eu me lembro que aquele prédio que fica ao lado da Assembleia Legislativa, que foi ocupado, né? Lamentavelmente com despejo violento durante a pandemia, você passa naquele prédio e está fechado até hoje. E gente dormindo embaixo das marquises do Banese. Essa é a realidade do povo de Aracaju hoje. Aumentou as pessoas em situação de rua. É preciso olhar para isso de imediato, isso é urgente, né? E você não vê as outras candidaturas falar das pessoas que estão na moradia precária, né? Parece que a Aracaju, quando eu vejo o candidato da gestão falar, parece que a gente está na Suíça. A gente até brincou em um dos debates, né? Nem parece que mora em Aracaju, né? Então, essa é uma questão. Outra questão é a questão da creche, né? Eu hoje deixo minha filha às 7 da manhã na creche, pego ela às 11h20, 11h30 no máximo, uma creche muito boa, mas a creche deveria ser integral. Porque os trabalhadores estão lá acolhendo as crianças, mas deveria ser o dia inteiro. Porque a gente não trabalha só no turno da manhã. O trabalhador ele sai cedinho e só volta no final da tarde. Então precisa ter creche integral. Tem gente que trabalha à noite, precisava ter creche, como a gente chama, creche corujão, que funcionasse nos horários da noite. Então precisava ter creche que não seja o que estão fazendo na comunidade lá do Orlando Dantas São Conrado. Meus filhos estudaram no Colégio Áurea Melo Zamor. Derrubaram lá todas as árvores da escola, inclusive plantas que foram plantadas pelas crianças. Agora construíram um prédio com 5, 6 andares, ótimo, vai ter mais vagas, mas não tem uma área verde, não tem uma área para as crianças correrem. Não é esse tipo de política. Então, moradia, educação, saúde, né, para ter um atendimento, para que tenha médicos, pediatras, especialistas também, outras especialidades dentro do posto de saúde, né, um fortalecimento do programa de saúde da família. Então, o transporte, esses direitos sociais mais básicos que atinge a maioria da população é a nossa prioridade, né? Então, qualquer proposta de desenvolvimento econômico, né, de trazer investimentos para a Sergipe, precisa atender a população, a comunidade. Então, está aí a gestão atual, que na nossa avaliação é péssima, no sentido de que privilegia muito mais a elite do que a população mais vulnerável, porque é importante fazer asfalto, viu? Quem mora em rua que tem terra e que a poeira sobe, a gente sabe que é importante fazer asfalto. Mas isso só não basta. Está lá a comunidade da zona de expansão, está tendo uma obra de macrodrenagem e está tendo obras para dizer que é o desenvolvimento, mas na verdade está acabando com o único rio que a gente ainda pode tomar banho, Aracaju, né, que fica lá no Mosqueiro, ali no povoado Areia Branca. Então a gente precisa salvar o Vaza Barris, a gente precisa salvar os nossos rios, nossos manguezais. Nós recebemos áudio, pescadores e pescadoras chorando ao ver o lixo sendo derramado no rio, porque não é só a questão da natureza, do meio ambiente, que já seria uma questão muito importante, mas é também a questão do trabalho, do emprego, da vida das pessoas que vivem da cata do marisco, que vivem da pesca. Todo mundo gosta de tomar um suquinho de mangaba, todo mundo gosta de comer seu sururu. Por que nós estamos acabando com nossas reservas de mangaba, como a gestão atual está fazendo lá no 17 de março, Santa Maria? Por que nós estamos jogando lixo no nosso rio, o único que a gente ainda pode tomar um banho, porque não está poluído, né? Então, nós precisamos tocar nessas questões, né? E a nossa candidatura, junto com a de Niuli, é a única que tem tocado nessas questões mais sensíveis, né? A gente vê muito discurso vazio, muita proposta, né, que vai fazer e acontecer, mas não toca no dia a dia, na vida das pessoas, né? Então, nós avaliamos que essa gestão atual, ela é muito ruim, porque inclusive está há muitos anos, e ela tem privilegiado esses grandes contratos, né? Não tem um plano diretor, por quê? Porque a gestão privilegia as grandes construtoras. É que na gestão do pessoal não vai ter construtora? Claro que não, quem somos nós? As construtoras estão aí, elas vão continuar. Agora, a prioridade é ter um plano diretor. A construtora não vai poder sair aterrando lagoa do jeito que quer, não vai poder sair derrubando árvore do jeito que quer, aterrando o nosso mangue do jeito que quer. Vai ter que ter compensação social, vai ter que ter fiscalização. Esse que é o problema. Os ônibus rodam lotados aí e a prefeitura não dá uma multa. É como se a SMTT não existisse. Só existe para quem está no carro, só existe para quem está na moto. E o transporte coletivo urbano. Então, a gente precisa pressionar esses grandes interesses para poder fazer a prefeitura, a gestão, chegar naqueles e naquelas que mais precisam. Professor, agradecendo sua presença, deixe sua mensagem final aí, rede social, etc. Fique à vontade para se comunicar com os nossos ouvintes. Obrigado, Narciso. Eu agradecer também aqui os trabalhadores da FAM que estão aqui cedinho garantindo o programa, né? Sem os trabalhadores da comunicação também não seria possível esse programa.
né, a todo mundo que acordou cedinho. Aqui a chapa do PSOL, 50, Niuli e Alexis, né, uma proposta de coragem para transformar verdadeiramente as nossas vidas, né? Nós somos trabalhadores, eu estou trabalhando, inclusive, Narciso, agora durante as eleições eu continuo dando aula, né? A Niuli também continua trabalhando, né? Nós somos pessoas comuns, pessoas do povo, que estão insatisfeitas com a atual gestão e que não querem ver o retrocesso bolsonarista em Aracaju. Então nós estamos apostando, né, não numa proposta, alguns vão dizer que a gente é do Ramais, que é o partido das trevas, que é contra a família. É muito triste ver essa disseminação de fake news, né? É importante que as pessoas conheçam os candidatos, os perfis, conheçam o nosso programa e vai ver que são pessoas muito sérias, comprometidas, né? E queremos ampliar nossa bancada na Câmara de Vereadores. A professora Sônia Meire, né, está aí para reeleição, mas também com outras candidaturas, a Jéssica Taylor, o delegado Mário Leone, o professor Irã Barbosa, o companheiro Marcos Alvará, o doutor Wallace. Então, tem várias candidaturas importantes, né, que o pessoal está colocando para a gente poder fortalecer, ocupar esses espaços e mostrar, de fato, né, uma política diferente, que tem a cara do povo aracajuano, né, que quer melhorias para a sua cidade, né, que quer um futuro para os nossos filhos, né, para as próximas gerações, que passa, né, pelos direitos sociais, pela garantia dos direitos e pela preservação do meio ambiente. Então, agradeço esse espaço de hoje, esse espaço democrático. Primeira entrevista de vice que estou vindo desde a campanha, né? Parabéns por essa iniciativa. Parabéns por essa iniciativa. É importante que a gente ouça os vices para ver o conteúdo, né? Não ver apenas o rótulo, mas ver o recheio, se tem conteúdo nas campanhas. E espero que no dia 6, né, que é o dia da votação, né, no domingo, daqui a 30 dias praticamente, né, a gente possa apertar os 50, confirmar, né, e levar a nossa candidatura para o segundo turno para fazer as mudanças que Aracaju precisa e que o povo merece. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela participação. A ordem de entrevistas foi definida em sorteio com a presença dos assessores. Lembrando também que, por um acerto com eles, nós não estamos colocando participação de ouvintes, até para nos preservarmos com relação à legislação eleitoral. Mas a gente sempre diz que se você tem alguma pergunta ou sentiu falta de algum tema, manda mensagem de texto que fica mais fácil da gente ler aqui. De repente, se o tema não foi abordado ainda, a gente pode incrementar em qualquer uma das entrevistas. Obrigado pela sua audiência e volto já já. Ainda tem muito assunto aqui no Jornal da Fã.